Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast Extremo Sul Jurídico, projeto coordenado pela professora Carolina Bessa. Meu nome é Hortência Brito, sou bolsista da ProEx e nós temos, como vocês já sabem, a primeira temporada publicada no YouTube, no canal Extensão Universitária Direito, CCEX, UFSB. Nessa temporada, nós estamos fazendo uma parceria com o curso de jornalismo, então estamos aqui apoiados pelos discentes e docentes do curso de jornalismo. Hoje nós temos a honra de receber a doutora Tatiana Câmara Assis Velho da Cunha, defensora pública do Estado da Bahia desde 2014, com atuação na 3ª Defensoria Pública, 2ª Vara Crime, voltada para crimes comuns e violência doméstica. A doutora Tatiana ela é graduada em Direito pela PUC Minas, pós-graduada em Direito Público pela mesma instituição e também em Direito Penal e Criminologia pela PUC Rio Grande do Sul. Atualmente é mestranda do programa de pós-graduação em Estado e Sociedade da UFSB e foi ainda coordenadora da 9ª Regional da Defensoria Pública Costa do Descobrimento. Muito obrigada, doutora Tatiana, por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Eu que agradeço o convite e é um prazer participar desse projeto aí com vocês. Então, vamos começar? Vamos. A primeira pergunta que a gente tem é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, que é sobre a trajetória. Então, qual foi a sua trajetória até assumir na Defensoria Pública? Antes mesmo de formar, eu fiz o estágio, comecei com o estágio. Fiz estágio, acho que 2 anos, no Tribunal de Justiça de Minas. Aí, logo em seguida, eu fui aprovada no concurso. Eu passei para o cargo de especialista em políticas públicas na Secretaria Estadual de Saúde, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu atuava ali na auditoria, com processo licitatório, contratos. Depois fui gestora fazendária na Secretaria de Fazenda, também de Minas Gerais, também trabalhando com contratos administrativos e, em seguida, assumi a defensoria desde 2014 e onde estou até agora. Pronto. E como é que é atuar na Defensoria Pública Criminal aqui no extremo sul da Bahia? Uma região que a gente sabe que é marcada por contrastes sociais tão intensos. As desigualdades, elas refletem também, nos processos crimes. Quando a gente sabe que a maioria das pessoas encarceradas, a maioria das pessoas acusadas de delitos, elas são pessoas de baixa renda. A maioria dos crimes também decorrem em razão disso. Então, é complicado, a gente ver áreas com bastante carência de infraestrutura e outras áreas, ao contrário, ricas, áreas com bastante riqueza, tanto natural quanto da população em geral. Então, essa desigualdade ela acaba refletindo no nosso sistema penal. Não só aqui, mas no Brasil inteiro. Então, é uma dificuldade maior, não só porque é aqui, mas também porque a gente tem essa desigualdade na região. E acaba que a demanda da população hipossuficiente, ela vem toda, ou na grande maioria, para a defensoria. Então, isso acarreta aí um elevado número de assistidos e de demandas e da sobrecarga de trabalho também. É importante também a gente falar sobre quem pode acessar a defensoria, porque a gente está falando da sua atuação, mas é importante trazer para que as pessoas conheçam. Como é que faz para você atendê-los, por exemplo? A defensoria em si ela é voltada para as pessoas que não têm condições de contratar um advogado, tanto a hipossuficiência financeira como técnica, mas na área crime, especificamente, a gente não tem esse requisito da hipossuficiência econômica, não. Todo aquele que é acusado e que não contrata um advogado, seja por qualquer questão, ele vai ser atendido, ele vai ter a sua defesa técnica patrocinada pela Defensoria Pública, ainda que seja um réu ausente, ou mesmo aquele, tem alguns réus que a gente sabe, da capacidade econômica, mas não nomeando um advogado, a gente faz essa atuação também. Então, tanto por designação, Isso. Quanto a pessoa pode chegar lá e ser atendida, Os processos, quando não tem manifestação dos advogados, eles já vêm automaticamente para a defensoria, mas a pessoa também pode comparecer,
na sede, que vai ser atendida normalmente. Pronto, você pode só falar o endereço para a gente da sede? É a Alameda das Jaqueiras, número 3, ali no centro, pertinho ali do Centro de Cultura, do Hospital Navegantes, ali naquele cantinho ali. Pronto, ótimo. Então a gente já sabe onde fica e já sabe como é que as pessoas podem chegar lá. E como você tem casos designados, né, quando tem ausência, eu queria saber quais são os principais desafios que você enfrenta nessa defesa das pessoas acusadas de crimes, e especialmente no caso de violência doméstica. Então, o maior desafio, assim, eu acho que para qualquer defensor público é a sobrecarga de trabalho, porque a gente tem uma demanda muito alta. A defensoria já melhorou muito, né? Já se estruturou, mas ainda não estamos ali no nível ideal, né? Hoje, aqui em Porto, somos só 6 defensores para uma população, eu acho que quase 200 mil habitantes, né? Então, acaba que a demanda é muito alta, né? Para audiências, atendimentos, elaboração de peças. Então, essa sobrecarga é um dificultador. Em casos de violência doméstica, eu menciono especialmente assim que é compatibilizar, né? A gente sabe da importância da Lei Maria da Penha, sabe da necessidade de respeito à vítima, de não minimizar, né, as suas dores. Então, é tratar com muito respeito à vítima, mas, ao mesmo tempo, garantir, né, uma defesa diligente, a ampla defesa, o contraditório, as garantias constitucionais, né, que todo acusado ele tem o direito de ter, né? Então, é compatibilizar essas duas coisas, sempre com sensibilidade, porque é um tema sensível mesmo, e cada vez mais, né, a gente sabe da importância de combater aí a violência doméstica. Você já acabou até respondendo a próxima pergunta que eu ia fazer, que é como a Defensoria garante o direito à ampla defesa e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mas você já trouxe um pouco na sua fala, você poderia complementar? Então, toda pessoa acusada criminalmente é garantida para ela, né, a ampla defesa, o contraditório, uma defesa diligente, uma defesa técnica capaz, plena. A gente não faz juízo de valor, não cabe a gente, né, fazer juízo de valor sobre qualquer fato. Cabe garantir que ele será processado, né, e julgado com respeito, né, a todas as garantias constitucionais, com o devido processo legal, que ele vai ter seu direito, né, de contraditar, o seu direito de produzir provas plenamente assegurado. Então, a garantia do acesso à justiça, né? Qualquer acusado ele vai acessar, ele vai ter o direito de ser ouvido, né, em respeito ali a todas as garantias constitucionais. E falando um pouco da sua trajetória, você também foi coordenadora, né, da Nona Regional. Quais foram os maiores aprendizados e as mudanças que aconteceram enquanto você estava na coordenação? Então, foi um período muito rico assim para mim, tanto profissionalmente como pessoalmente também. A gente fez diversas itinerâncias e para prestar atendimento jurídico ali, né, em loco, onde as comunidades mais distantes elas estão, as comunidades mais carentes. A gente sabe que Porto Seguro é um município de grande extensão territorial e sabe da dificuldade, por exemplo, de comunidades indígenas ali localizadas, por exemplo, depois de Caraíva, como é difícil, né, eles se deslocarem até a sede para receber atendimento jurídico. Então, a gente fez muitas e muitas itinerâncias e são experiências riquíssimas, assim, tanto na prestação de serviço público quanto pessoalmente mesmo. Eu senti a gente ver de perto, né, o quanto ainda existem comunidades carentes do Estado mesmo, da presença do Estado ali. Eu lembro que a gente participou de uma caravana de direitos humanos, até promovida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, e lá foram prestados inúmeros serviços em rede. E também foi uma das coisas que eu aprendi muito, foi a importância, né, da atuação em rede, das diversas instituições. Quanto mais unido, né, quanto mais completo for esse serviço, é melhor para todo mundo. E nesse mutirão, a gente acho que ficou 4 dias ali em Barra Velha e a gente prestou mais de 100 atendimentos. E dá para ver assim como tem população ainda carente de tudo.
Lembro que a gente atendeu crianças mesmo, até adultos, sem registro ainda, sem documento, sem acesso ao mínimo mesmo de cidadania, de dignidade. Então, foi muito importante. É muito importante essas ações itinerantes que levam os serviços para as comunidades mais afastadas, né, dos centros assim urbanos. Foi um período de muito aprendizado mesmo para mim. Falando sobre isso, de levar o serviço, eu sei que o atendimento da Defensoria é Porto Seguro, os moradores de Porto Seguro. Mas Sim. eu já vi algumas ações, por exemplo, em Cabralha. Como é que funciona? Sim, hoje a gente atua em Cabralha, a Defensoria atua em Cabralha através da substituição. Hoje é restrito ali no âmbito penal. Mas, às vezes, né, em parceria mesmo com outros órgãos públicos, a gente faz algumas itinerâncias para levar, né, esses atendimentos para outros municípios. Atualmente, aqui no Centro-Sul, no Extremo-Sul, né, a Defensoria está instalada em Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira. E algumas outras comarcas, como Cabralha, eu acho que Parado, a gente atua através de substituição cumulativa, né, fazendo parte, né, das demandas. Pronto, entendi. E você já compartilhou com a gente essas itinerâncias, mas tem alguma experiência marcante que você tenha vivenciado nesse atendimento aos acusados? Alguma coisa que você marcou a sua trajetória mesmo, que você não consegue esquecer, ou que te lembre, assim? Tem um atendimento, são vários, né? Lidar com gente é bem interessante assim, né? Acaba que a gente se envolve muitas vezes, né, naquela questão familiar, naquela questão social mesmo. De todos os atendimentos, assim, entre os diversos que me marcaram, foi de um assistido, tem muito tempo já, foi bem no início da minha atuação, eu acho que para fazer uns 10 anos. Ele foi, eu posso contar a história particular? Pode. Sem citar nomes, claro. Né? Ele foi acusado ele era acusado de tráfico, né? Ele era usuário e estava sendo acusado do crime de tráfico de drogas. Ele foi pego na casa de outras pessoas, enfim, respondeu com outros acusados. E ele dizia que era o usuário, né? Nós fizemos diversos pedidos de liberdade para esse jovem. Ele tentou suicídio dentro do presídio e a gente tentou, assim, teve que vir um núcleo mesmo, né? Um atendimento psicossocial. A gente estava sempre em atendimento, em diligências para tentar ajudar, né, de alguma forma. Além da promoção da defesa técnica, a gente ainda tem que atuar, né, nessas outras questões sociais. E ele ficou, eu me lembro que eu acho que ele ficou 1 ano preso e no final do processo ele foi absolvido. Mas quando ele foi absolvido, eu não lembro se foi assistente social, o diretor do presídio entrou em contato de que ele estava com medo de sair. Porque ele não tinha ninguém na cidade, ele veio de fora e ele não tinha parente, ele não tinha amigos, ele não tinha família aqui. E aí, naquela época, tinha ocorrido algumas mortes assim, de detentos que saíam e logo eram executados mesmo em frente ali mesmo, bem próximo ao Código Penal, e esse interno, esse assistido não quis sair, entraram em contato com a Defensoria e eu lembro que a gente teve que fazer toda uma movimentação, né, acionar a Secretaria de Assistência Social para tentar conseguir uma passagem. A gente precisou do apoio ali da escolta mesmo para levar esse assistido e a gente conseguiu esse apoio, levou ele na rodoviária e conseguiu a passagem dele para o estado de origem dele. Só que são esses problemas, né, que quando ele saiu com a roupa do corpo, sem documento. Naquela época, hoje em dia, o Conjunto Penal já tem um convênio que eles conseguem emitir os documentos lá dentro, mas naquela época isso não era possível. Ele saiu com o alvará de soltura e com a roupa do corpo e com um chinelo. E entrou dentro desse ônibus, que a gente conseguiu a passagem. E aí,
ele estava tossindo muito, porque ele foi contaminado com tuberculose. Ele estava com início de tuberculose, contraída dentro do conjunto penal. E estava tossindo muito, muito, e durante o percurso desse ônibus, naquela troca de motorista, as pessoas começaram a reclamar, né? Tem todo o preconceito e tal, e ele só tinha o alvará de soltura. E aí, quando as pessoas perceberam, né, que tratava de um egresso do sistema prisional, fizeram ele descer do ônibus no meio do caminho. Ele não chegou ao destino final dele, e aí ele desceu numa cidade, ali no meio do caminho que ele estava, conseguiu uma casa, já andou assim, longa distância, conseguiu encontrar e ligou para a Defensoria novamente. E aí a gente foi toda uma movimentação mesmo, para conseguir que esse assistido conseguisse, pelo menos, retornar para a cidade de origem dele, para uma rede que ele tivesse de apoio. Mas foi um caso assim que mexeu comigo, porque a gente vê que o sistema prisional ele é doloroso, muitas vezes, né? E falta muita política pública para essas pessoas, e que, às vezes, né, o fortalecimento de algumas políticas públicas ela evitaria, certamente, o ingresso, né, de alguns jovens no sistema prisional. Mas esse é um caso marcante mesmo, assim, para mim, que enfim ele chegou, né, mas assim foi muita luta, assim, foi bem difícil. Mostrando que a defensoria não é apenas a defesa, né? É o pós também. A gente hoje nós temos, né, um assistente social, temos uma psicóloga, uma equipe maravilhosa, né, do NAP, que consegue também, junto com a gente, correr atrás, né, de benefícios, correr atrás de dar uma estrutura, tentar dar uma estrutura melhor para aquele assistido, mas é muito maior, né, do que a defesa em si, técnica mesmo. Sim. E é exatamente isso que a gente segue aqui, porque a defensoria ela tem um papel central não só ali na defesa, que também é, né, uma efetivação de direitos, mas também na efetivação de outros direitos humanos. Então, quando você atua ali na linha de frente da defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade social, como é esse caso, você tem ali pessoas que geralmente têm uma trajetória marcada por exclusão, por violência, por pobreza. Então, como a senhora equilibra o rigor técnico da defesa com uma escuta sensível, empática dessas histórias que chegam até a defensoria? Além, né, de garantir o acesso à justiça, uma das missões, né, que está prevista lá na Constituição é justamente a promoção dos direitos humanos, da cidadania. Então, a defensoria busca, né, além da defesa técnica, dar esse amparo, né, esses encaminhamentos, os encaminhamentos necessários, né? Eu já mencionei que hoje a gente tem o NAP, então qualquer outras demandas assim sociais a gente tenta receber e dar os encaminhamentos necessários, ainda que a gente não consiga fazer, né, dentro da nossa instituição mesmo, a gente consegue encaminhar essa escuta. Eu me preocupo sempre. Eu sei que tem o nosso público é hipossuficiente, mas tem aquelas pessoas ainda em situação de extrema vulnerabilidade, né? Como as pessoas que estão em cárcere, como as pessoas que vivem em situação de rua. Então, uma das coisas importantes que eu acho, assim, que eu tento, né, sempre é ir no Centro Pop, fazer os atendimentos presencialmente lá, porque eu sei que é difícil mesmo dessas pessoas procurarem a defensoria na sede. Então, quanto mais a gente estiver presente, né, se fazer presente dentro do conjunto penal, dentro das entidades, né, abrigo, dentro desses locais, a gente promove mais, né, os direitos humanos mesmo e diversos outros direitos. Além dos projetos que você já citou, existem algum que você acha importante falar, importante divulgar? Então, a defensoria, ela não atua, né, só em âmbito criminal, ela atua em qualquer demanda jurídica, assim, e além de jurídica também, outras demandas extrajudiciais, né? A defensoria atende
a vítima de violência doméstica, né? Tem o defensor, né? A minha unidade é que faz a defesa, né? Do agressor, né? Do possível aí réu, do suposto autor, mas a defensoria também tem um núcleo, né? Que atende às vítimas de violência doméstica, que promove aí essa rede junto com o CRAM, junto com a DEAN. Então, a gente tem a defensoria também no polo da defesa da vítima. A gente faz infância e juventude, a gente faz ação de todas as ações ali do direito de família, né? Ação de alimentos, guarda, divórcio, faz o exame de DNA gratuito, inclusive há muito pouco tempo, né? Teve um mutirão, Meu Pai Tem Nome. A gente faz essa na parte civil, na parte de ações possessórias também, uso capião, regularização aí de imóvel. Então, a gente atua tanto na área não penal como na penal, né, de forma a garantir assim, qualquer pessoa que tenha essa questão de assistência, que precise mesmo de uma assistência jurídica, né, a gente consegue atender. Então, são vários assim, os projetos da Defensoria. E aí convido a todos que queiram conhecer de pertinho, também para ir lá na sede, seguir, né? A Defensoria tem o Instagram, que sempre está divulgando as ações, tem o site, e aí dá para conhecer melhor, né, as ações que estão sendo desenvolvidas. A Defensoria, além da área penal, ela também atua em outras áreas, né? Você poderia falar para a gente? Então, a Defensoria, né, ela tem a missão constitucional, né, de promover o acesso à justiça e a assistência jurídica integral e gratuita, né, a todas as pessoas que não têm condições financeiras de contratar um advogado, né? Então, as pessoas que a gente denomina hipossuficientes, né, que são aquelas economicamente carentes, elas podem ser atendidas pela Defensoria Pública. E algumas pessoas, né, alguns grupos que a gente considera em situação de vulnerabilidade, não precisam sequer demonstrar renda, né? Que são as mulheres vítimas de violência, indígenas, pessoas idosas, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e diversas outras pessoas não precisam essa demonstração de renda, essa comprovação de renda. Mas, do mais, é isso, né? A Defensoria atua na área de família, né, com ações de guarda, pensão alimentícia, divórcio, atua na área civil também, ações possessórias, né, faz ação de saúde, demandas por medicamentos, internações, na área da infância e da juventude e também na área criminal, né? Então, a gente tem aí o campo, né, de assistência jurídica gratuita e integral e além da promoção dos direitos humanos e cidadania. Pronto. Então, quem se adequar, né, a esses requisitos, pode procurar a Defensoria Pública. Além da Defensoria Pública, esse trabalho maravilhoso que a senhora faz lá, a gente sabe que você também é mestranda no programa de pós-graduação em Estado e Sociedade daqui da UFSB. E a pergunta que eu queria fazer para você é como a pesquisa acadêmica ela tem dialogado com a sua atuação prática na Defensoria? Então, eu fiz meu projeto. Ele se adequou ali na linha de pesquisa de, acho que era violências e não me lembro direito, mas era nas questões de cidadania e violência. E eu fiz meu projeto de pesquisa foi justamente, né, as trajetórias de cidadania das pessoas privadas de liberdade. Então, eu trouxe um pouco da minha experiência, né, e eu vi mesmo trazer os internos, né, do Conjunto Penal, foi lá que minha pesquisa foi desenvolvida, no Conjunto Penal de Eunápolis. Então, são as histórias de vida, né, e os problemas enfrentados também pelos internos, na sua trajetória mesmo, de vida, de cidadania, né, na missão, muitas vezes, do Estado. E depois, né, do cárcere, quais são as suas perspectivas e os seus anseios, assim. Então, conjuguei um pouco, né, a academia, né, os conhecimentos teóricos com a minha experiência prática e, se tudo der certo, vou concluir em breve, fazer a minha defesa. Então, a escuta sensível e empática também foi aplicada ali no seu projeto, foi né? no meu projeto, né? Eu realizei entrevistas e também foi um trabalho muito enriquecedor, assim, além da área profissional, que diversas demandas eu consegui
conhecer mesmo no momento da entrevista, em algumas coisas que eu não tinha me atentado até então. E pessoal também, de crescimento pessoal meu também. Foi bem legal. Então, o mestrado foi ótimo, né? Foi ótimo. Difícil, né? Mas foi ótimo. Doutora Tatiana, a gente agradece imensamente a sua participação, disponibilidade e as ótimas reflexões que você trouxe hoje. Foi um privilégio conhecer mais um pouco sobre o trabalho da Defensoria, principalmente na área criminal. Então, fica aí nosso muito obrigada. Eu que agradeço por participar, né, desse projeto tão legal da UFSB. Eu sempre falo que a UFSB aqui na nossa região, ela trouxe diversos benefícios, não só na área de educação, mas vários projetos desenvolvidos, né, pela UFSB são assim enriquecedores mesmo para a região inteira. Então, muito obrigada e continuem. Muito sucesso aí para vocês. E a você que nos acompanha, de novo, obrigada por ouvir e por nos ver aqui. E até a próxima.